Ser interior em movimento para assumir o controle da própria vida. Esta é a live de hoje. Eu convidei a psicoterapeuta Daniele Casagranda para nos esclarecer, para nos contar tudo sobre o Reiki e como ele pode nos ajudar, principalmente nos momentos mais difíceis. Estaremos tirando dúvidas, respondendo a todos os comentários. Então vem com a gente, já vai apertando o coraçãozinho, apertando o aviãozinho, porque a live vai começar. A Daniele já chegou, eu vou estar aceitando ela aqui para a gente já começar a nossa live. É bom viver. Estou aqui aguardando. O que será que aconteceu? Deixa eu te aceitar aqui de novo, Dani. Vamos ver agora. O ao vivo sempre tem seus desafios, não é verdade? Não está dando certo. Ô Dani, eu vou pedir que tu saia da live e depois entre novamente para ver se vai dar certo, ok? Enquanto isso aqui, eu vou contando um pouquinho mais do projeto. Esta aqui é a terceira live, é a quarta edição, é o quarto ano consecutivo que o projeto está no ar, trazendo os... Dani, vamos ver. Parem só um pouquinho, gente. Dani, você está aqui? Já manda mensagem. Escreve um comentário aqui para mim, deixa eu tentar te mandar um convite. Pronto, agora está aparecendo. Pronto, ela apareceu. Linda, maravilhosa. Como Tudo você bem, está? Gabi? Deixa eu Eu colocar um estou, pouquinho mais para trás aqui. uhum, Pronto. estou muito bem, alegre e contente. Chegou o dia da nossa live. Chegou esse momento de entrega, da gente poder levar para as pessoas um pouquinho mais de conhecimento sobre o Reiki, né? Desmistificando muitas coisas. Às vezes a gente acha que as coisas são de um jeito, mas não é toda a realidade, não é toda a verdade. Então, trazer esse assunto com clareza nesse momento do Setembro Amarelo é algo fantástico, onde a gente leva alternativas, mais uma alternativa para quem tanto precisa. E, na verdade, vamos dizer a verdade, todos nós precisamos de ajuda. Também já vou enviando aqui uns aviãozinhos para o pessoal vindo para a live, né? Então, vamos aguardar aqui que o pessoal vai entrando. E Dani, enquanto eu vou mandando o aviãozinho aqui, se apresenta para o pessoal, conta da onde você está, enfim. Claro. Bom, eu falo da cidade de Lajeado, um pouquinho distante aí do Gabi, né? Mas dentro do mesmo estado, né? Eu sou psicoterapeuta holística já há 11 anos, né? Trabalho com o Reiki. O Reiki foi a minha primeira terapia, a minha primeira escolha e até hoje é o meu caro-chefe, né? É o atendimento que eu mais faço, né? Então, os resultados, sou suspeita em falar, mas os resultados são incríveis. O Gabi está aí como prova disso, né? Trabalho com atendimentos presenciais, atendimentos online, à distância, né? Trabalho com outras terapias também. Tenho um protocolo exclusivo que eu formulei, que é o protocolo Cura da Alma. Trabalho com regressão de memória, com florais, com protocolo de emagrecimento também, onde eu uso técnicas de hipnose. Então, são um mix aí de terapias, mas todas elas com um princípio e com um bem em comum, na verdade, né? Que é nos fortalecer, nos melhorar como pessoas, como seres humanos, enfim. Ótimo. Então, Dani, para a gente já dar início aqui na nossa live,
Eu vi aqui, ó, entrou a Grazi Rodrigues. Grazi Rodrigues também que estará no projeto e teremos uma live aí muito especial. Vocês vão ter que ver. Que vai ser algo que vai modificar a nossa mente para poder criar mais. Mas enfim, Dani, primeiramente, eu já quero que tu responda para o pessoal não ficar aqui ansioso. O que é o reiki? Bom, o reiki é uma terapia energética, na verdade, né? Se diz que ele é uma terapia energética, mas ele envolve muitas outras coisas, né? Eu sempre digo, o reiki ele é uma das terapias holísticas mais completas que existe. Ele trabalha os nossos 5 campos, né? Além do nosso campo energético, também o nosso campo espiritual, o nosso campo mental, emocional e, consequentemente, também o nosso campo físico, né? Então, ele parece ser uma terapia sutil, porque não causa nenhum desconforto, né? Você fica deitado em maca quando o atendimento é presencial ou fazendo as suas atividades normalmente quando é à distância, e eu vou emanando energia de transmutação, ou seja, a gente vai desbloqueando canais, os nossos chakras, os nossos centros de força. A gente vai alinhando, reequilibrando o que precisa, né? Isso no campo, em um desses 5 campos, então, né? Então, ele é uma terapia muito profunda, ele age na raiz do que está provocando os desconfortos, por mais que ele seja uma terapia sutil. As pessoas perguntam, é somente imposição de mãos? Sim, a técnica em si é imposição de mãos, mas mexe muito profundamente. Tanto que o cliente sente algumas reações durante o atendimento, alguns clientes, na verdade, né? Os que são mais sensíveis, né? Pode acontecer expurgos pós o atendimento também, né? O nosso corpo nos auxiliando para colocar para fora a toxina que foi mexida, que foi trabalhada, porque eu mexo de propósito, eu preciso mexer, Uhum. né? Eu preciso provocar aquela ferida, aquele nó energético ali para que ele seja curado. Então, ele é uma ótima ferramenta, né? Uma perfeita técnica que a gente tem disponível para curar dores mais antigas, mais profundas, mais enraizadas, que às vezes a gente não sabe nem de onde surgiram, mas para o reiki isso não tem importância. Ele é uma energia inteligente, né? Ele não vê limites, ele não vê distância, ele sabe exatamente aonde ele precisa agir. Perfeito, Dani. Muito claro. E interessante isso, né? Porque a gente vai se habituando na vida a levar. A gente vai levando as coisas, levando os problemas e vai acumulando. E vai acumulando. E aquilo vai gerando uma carga, né? Essa carga energética mental. Nós não nos damos conta do quanto que isto direciona todas as nossas decisões, toda a nossa transformação, nossa coragem, né? Nossa vontade. Porque o equilíbrio energético, ele nos deixa de pé, de maneira mais clara e direta falando, para que a gente possa, durante o nosso dia a dia, assumir as responsabilidades, passar por aqueles momentos mais difíceis. E eu percebo muito isso nas pessoas, o quanto que a gente vai segurando essa carga. Segurando de tal maneira que, nossa, chega no momento, a gente, o que será que está acontecendo comigo? E muitas vezes a gente não conhece o reiki, por exemplo, né? E não sabe a ajuda que ele pode ter. E eu gostaria também que tu falasse, pegando esse gancho, dessa questão da carga, porque isso vai tocar bem no ponto de quem precisa do reiki. Quando é que eu sei que estou precisando de ter esse equilíbrio? Então, eu quero que tu esclareça também um pouquinho mais nessa parte. Certo. Bom, Gabi, para te ter uma ideia, nós temos mais de 88 mil pontos de força, pontos energéticos, na verdade, dentro de nós. Tá? Então, Nossa, assim, são muitos pontos, né? isso aí, não tem um espacinho aí no nosso corpo onde não circula energia. Nós somos movidos à energia. Energia é nossa alma, só muda a palavra. Sem energia a gente não sobrevive, a gente não levanta, né? Então, assim, eu sempre dou um exemplo assim do celular. A gente tem que dar carga, né, diariamente para o nosso celular funcionar. Então, por que não olhar para nós? Por que que a gente ainda tem tanta dificuldade de olharmos para dentro? Será que dói tanto assim
Será que dói mais olhar e descobrir as nossas falhas e trabalhar elas? Ou será que dói mais a gente viver uma vida inteira carregando todos esses pesos, né? E o nosso corpo é muito inteligente. Ele conversa com a gente o tempo todo, só que na rotina aí a gente fica meio mecanizado, né? Então, meio no automático, a gente não percebe, a gente só percebe quando tá no limite, né? Que é quando a maioria das pessoas me procura. Eu tento criar um conceito, assim, um exercício de manutenção também, de precaução, porque é possível a gente precaver várias doenças a nível físico, vários desconfortos com o atendimento de reiki. Mas as pessoas ainda não se acostumaram a isso, elas me procuram quando elas estão em extrema dor, dor física, dor emocional. Então, assim, ó, desconfortos, o sono. O nosso sono, por natureza, a gente tem que dormir de 6 a 8 horas, a gente tem que acordar bem no outro dia. Se você não está acordando bem, é porque tem algo de errado ali, nos teus pontos superiores. Nós temos dois chakras mentais aqui que não devem estar funcionando, tá? Desconfortos, angústia, aperto no peito, vontade de chorar, dores de estômago, estufamento, prisão de ventre, sabe? Alterações sexuais ali, falta de libido ou excesso, dores físicas, é o nosso corpo nos avisando que internamente algo não tá legal. Então, o primeiro grau do aviso é o desconforto, é a dor. O último grau, aí já é a doença física. Tem como reverter? Hum. Tem, só que leva mais tempo. Seria mais fácil se a gente tivesse identificado, prestado atenção antes nos sinais, do que deixar o ponto de causar uma doença física. Olha só que interessante isso. Tudo vai crescendo, né? Tudo é gradual, não é uma coisa que acontece de um momento para o outro, não é instantâneo. Não, e várias pessoas me perguntam, Dani, mas aí como é que eu faço para a minha energia estar sempre equilibrada? Não existe, não existe, nós somos seres humanos, a não ser que tu tenha os teus pensamentos diariamente todos alinhados e positivos, que os teus sentimentos sejam positivos, amorosos o tempo todo, e a gente sabe que não funciona assim, né? Então, quando a gente passa por uma situação ali de desgaste, é bom procurar um terapeuta que possa alinhar, que possa ver se isso provocou algum bloqueio, para já desfazer, né? Porque o reiki ele faz justamente isso. Às vezes a gente tem tantos pensamentos negativos, tantos sentimentos negativos, passa por tanta coisa ruim, que a gente vai criando nozinhos energéticos internamente. Chega um ponto que esse centro de força já não existe mais passagem de energia. A energia bate e volta, porque não tem mais espaço, tem tanto nó ali dentro que a energia não circula mais. Que é aí que a gente começa a sentir a nível físico o Uhum. desconforto, a dor, enfim, a doença. Então não tem como a gente estar 100% o tempo todo. A nossa vida é feita de altos e baixos. Nós não temos uma vida linear, senão nós não estaríamos nem vivos, né? Nós estamos aqui para aprender, né? Só que a gente também está aqui para aprender a identificar essas questões, a nos ouvir, a nos olhar um pouco mais. Só que é um processo dolorido, né? E a maioria quer pular essa parte Uhum. aí. Então eu recebo muitos clientes para mim que dizem assim: "Ah, eu quero que tu tire essa carga negativa, por favor, resolve essa questão para mim". Não existe. A minha parte é 50%. Agora, se tu sair da minha sala de atendimento e continuar tendo as mesmas reações, né? Vai voltar. Não tem como a gente barrar isso, né? Proteger 100% o tempo todo. Sim, isso tocou exatamente numa crença que eu tinha. É, nossa, tem que estar sempre equilibrado. E não, nós somos seres, né, energéticos e que há movimento, né, na nossa energia, assim como o dia e a noite. Então, há alterações e está tudo bem. O que cabe a gente é entender o, o significado disso, procurar ajuda para se manter mais equilibrado, que não é tão lá em cima e ou muito lá embaixo. Não é verdade? A gente vai permeando nesse caminho, aquele gráfico que sobe e desce, né? Eletrocardiograma. Isso Então, aí. quando está ficando em níveis extremamente baixos, aí é esse ponto que a Dani está tocando aqui.
que já começa a gente começa a sentir uma exaustão grande, a gente não descansa mais, não dorme direito, e já está começando a ficar estressado, não é verdade? Já no meu caso, até essa questão de olhar para frente, para o futuro, já estava ficando assim difícil, tamanha carga que eu estava carregando. Então foi que a minha terapeuta ela me disse, precisa fazer reiki. E aí eu procurei a minha amiga Dani, que eu sabia que ela fazia, então a gente começou o processo. E já na primeira sessão, eu já comecei a sentir diferença. Já, e, nossa, eu não estava tão positivo assim, eu estava bem mais amargo. E eu mudei. Então foi, já no começo eu já senti uma diferença. E lá pela terceira sessão, eu já estava ficando equilibrado durante a semana inteira, sem problemas, assim, sabe? Sem ficar tão lá embaixo. Tinha cansaço, aquela coisa, a gente sobe e desce um pouquinho na nossa energia, mas tudo dentro do normal. Eu não estava indo naquele pico lá embaixo de cansaço, exaustão, de um estresse além do normal. Muitas pessoas chegando aqui, a live é interativa, vão mandando seus comentários. Quem aqui já fez reiki? E quem não fez? Escreve aqui para a gente saber. Escreve aqui suas dúvidas também, que a Dani vai estar respondendo. Qualquer dúvida. Eu até tenho algumas questões que eu vou, mais para frente, eu vou estar perguntando para a Dani, para que são dúvidas que temos. E principalmente quando nós nunca fizemos o reiki. Então, deixa eu dar um aqui, Dani, para Cíntia, para Eline, para Jussara, que está aqui, a Cristiane Ritter também está aqui, por esse pessoal que está aqui com nós na live, prestigiando, aprendendo. O projeto É Bom Viver, ele traz esse toque. E poder dizer, imaginou assim, Dani, diante de todos os cenários, especialmente agora, de valorização da vida. É, a gente saber, não, olha, eu ouvi falar de reiki, eu vi uma live onde, onde tinha uma menina lá falando sobre o reiki, e eu achei interessante, eu acho que isso pode te ajudar, vamos ver, vamos procurar ajuda, porque é isto. A rede de apoio é a que mais salva vidas. E a rede de apoio são essas pessoas. Estão próximas a nós, a quem precisa, no caso, né? E pode ter aquele olhar sensível e perceber, não, isso não está normal. Porque a pessoa pode sorrir, enfim, ela pode tirar fotos, está postando e tudo, mas por dentro dela não está legal. E dentro da gente, às vezes, a gente olha assim, dá aquela desconfiança, não, mas isso aqui não está certo, tem coisa de errado ali. E daí a gente conversa, a gente ouve, e sabendo uma alternativa, pelo menos alguma coisa, onde procurar ajuda, tudo se torna mais fácil. Não é Sabe, Gabi? verdade? Isso. Eu recebo todo tipo de pessoas, né? Eu recebo pessoas com queixas diversas, né? Chega até mim e diz, Dani, eu só tô esgotado, tô cansado, tô trabalhando demais, enfim, que daí tu já só faz uma potencialização de energia e tá tudo certo. Assim como tem pessoas que chegam até mim que nem sabem identificar o que estão sentindo, mas sabe que tem alguma coisa que não tá fluindo, que não tá legal internamente. Tem pessoas que conseguem identificar quando as coisas externamente não estão fluindo também, porque reflete, a gente sabe, a energia que a gente emana reflete no nosso meio, né? No nosso exterior. Então, assim como eu tenho pessoas com tentativa de suicídios, né? Então, que se identifica agora mais com o tema, digamos assim, do Setembro Amarelo. Semana passada mesmo eu recebi uma cliente que veio para o atendimento de Reiki para dar, né, uma alinhada, segundo ela, né? Mas depois do atendimento de Reiki eu sugeri, eu vi que tinha algo que ela não estava conseguindo me falar e eu sugeri que a gente fizesse uma regressão de memória, então. Uhum. Ela topou,
né? Primeiro ela chegou lá, ela disse assim: Olha, eu só não desmarquei a consulta de hoje porque a minha mãe me obrigou a vir, porque eu desmarco as minhas terapias. Foi a primeira coisa que ela me falou. Né? Eu disse: Ah, que bom que tu não desmarcou essa, que bom que a tua mãe te obrigou a vir, né? E eu sempre acho que tem uma razão para tudo. Enfim, quando ela deitou na minha maca, a gente começou a fazer regressão, então a gente viu dois casos de abuso sexual que ela tinha sofrido ali, um no 7 e o outro no 8, de duas pessoas diferentes, né? Duas pessoas próximas a ela. E ela tinha dificuldade, até durante a regressão, de me falar sobre os abusos. Eu tive que ir pelas beiradas, fazendo alguns questionamentos. Ah, mas o que está acontecendo? O que tu está sentindo? O que ele está fazendo? Sabe? Para no final, então, perguntar: foi um abuso? Né? Foi só, né, tava te molestando ou foi um abuso? E ela só sinalizou que sim com a cabeça, ela não conseguia nem verbalizar que ela tinha sido abusada. E no final do atendimento eu questionei ela. Eu disse assim: tu tinha consciência disso? Tu te lembrava desses abusos? Porque às vezes a nossa mente, ela nos, como forma de proteção, ela meio que nos boicota e a gente esquece, ou a gente fica na dúvida: será que sofreu? Será que eu estou inventando isso, né? E ela disse: não, eu sabia, eu lembrava disso. Eu disse: mas e por que tu não me contou durante a nossa Uhum. conversa inicial? Ela disse assim: porque eu não consigo falar, eu nunca falei disso com ninguém. Então, tu imagina, era a primeira vez que ela estava botando para fora, ela já estava carregando há mais de 40 anos isso, e era a Nossa, primeira vez que ela falou sobre isso com uma pessoa estranha. Porque, tipo assim, era o segundo atendimento dela, né, ali comigo. Mas pelo menos ela falou, ela conseguiu verbalizar. Agora, claro, a gente vai seguir uma linha de tratamento, então, com o reiki, a regressão já não tem mais necessidade, porque a gente conseguiu identificar qual é a raiz do problema, né? E nós vamos seguir fazendo as outras sessões, então, com o reiki. Então, assim, ó, às vezes as dores são diversas, pode ser uma dor pequena, como pode ser uma dor grande, mas é importante a gente falar sobre isso, com quem quer que seja. Se a gente não consegue se abrir com um familiar, com um amigo, procura uma terapeuta com quem tu consiga criar uma certa afinidade, uma certa confiança para poder falar, para não carregar essa culpa. Tu imagina uma criança de 7, 8 anos, nem sabia o que estava acontecendo. Ainda mais isso, né, foi feito por alguém próximo a ela. Então, tu imagina a culpa, a vergonha que essa mulher não estava carregando. Então, eu sempre faço um movimento ali dela como adulta, ir lá até aquela criança, fazer de conta que é filha, enfim, para proteger, para tirar ela daquela zona aí de conflito e ressignificar o que aquela criança sentiu naquele momento, porque infelizmente a gente não tem como mudar, mas a gente tem como ajustar o peso que a gente carrega. Então, o reiki ele é indicado para diversos tipos de traumas, independente do trauma que for, independente da gente ter consciência de que trauma que é. Ele é uma terapia silenciosa, mas como eu falei antes, é uma terapia muito inteligente. E o alívio, tu tá aí como prova, né? Eu tô como prova também, porque foi o reiki que me tirou do maior buraco da minha vida, né? Tanto que foi isso que fez com que eu procurasse, me interessasse, começasse a fazer cursos. Hoje eu dou cursos de reiki também, porque quanto mais eu conseguir falar dessa terapia maravilhosa, melhor é. Quanto mais pessoas conseguirem trabalhar com isso e se tratarem com isso, sem medicação principalmente, melhor vai ser. A gente vai ter uma vida muito mais longa e muito mais saudável. olha que relato bonito, né, no sentido de procurar essa ajuda, de se colocar vulnerável, porque falar de algo tão íntimo e que já se carrega há tanto tempo, imagina quanto de sofrimento. Porque quanto mais carga nós carregamos, mais momentos de alegria, de felicidade nós estamos perdendo. Porque ficamos nos contendo. Então, a importância do autocuidado, de olhar para si. E muitas vezes a gente não sabe que existem as alternativas. As alternativas, né? A gente precisa falar, a gente precisa divulgar. Pode ser que a alternativa que a gente divulgue para alguém não sirva exatamente para aquela pessoa. Talvez não seja aquela, mas dentre
tantas que existem, alguma vai servir. E é isso que a gente tem que ter em mente, que há saída. E sabe, Dani, para mim, hoje, depois aí, eu já tenho nem sei quanto tempo a gente já está fazendo o reiki, né? Mas Não lembro eu também. agora não lembro assim o tempo de cabeça, mas faz alguns meses. Me colocou numa posição diferente, muito diferente, desse olhar para o futuro, de poder viver a vida com mais intensidade, sabe? Com mais verdade, sem tanto medo. Então, eu estou muito feliz. E eu fiquei pensando, quando tu falava desse relato dessa pessoa, o quanto que ela deixou de viver. Inclusive, ela tinha tentado cometer suicídio, eu não lembro se é 2 ou 3 vezes. E ela tem um filho pequeno. E se eu não me engano, ela tentou uma vez na frente do filho, Não, sabe? Então, assim, ó, ela queria acabar de todas as formas com a dor que ela estava carregando. E ela não podia ou não se sentia pronta ou segura para dividir essa dor com ninguém. Né? Então agora a gente vai começar todo um processo aí com o reiki, com a terapia de conversação, porque eu sempre gosto de mesclar, né? Conversar um pouquinho e depois eu faço a sessão de reiki. Para ela poder se abrir, botar para fora, para a gente trabalhar essa dor. Ela não queria nem olhar para ela, né? Então é bem importante quando a gente está num momento crítico desse, né? Procurar ajuda, com certeza. Procurar ter com quem falar. e Dani, agora vamos tirar algumas dúvidas das pessoas, eu vou fazer algumas perguntas, tá? Hum? Precisa se preparar no dia que a gente vai fazer o reiki? Não, nada, não tem preparo nenhum. Inclusive, quando eu faço atendimento à distância, eu sempre digo, olha, faz as tuas atividades normalmente. Eu trabalho daqui, eu me concentro daqui, eu emano a energia de transmutação, que é a de mudança, né? Mudança de polaridade, eu vou tirar a tua energia negativa e vou colocar uma energia positiva. Então, assim, o cliente não precisa fazer exatamente nada. E mesmo quando vier de forma presencial, a gente tem um momento de conversa, depois ele deita na maca e o trabalho é todo comigo. Não tem nenhum preparo, não. Olha só que interessante, porque a gente fica com dúvidas. E é uma dúvida, às vezes, que a gente fica até com vergonha de perguntar. Será que eu preciso me preparar? Será que preciso deixar de comer alguma coisa? Enfim, né? Não, As teorias são as mais diversas. a gente pede até 24 horas depois que faz o reiki, é aconselhável que não ingira em excesso bebida alcoólica, nem a alimentação, tenha um certo cuidado, enfim, né? Mas nada assim que vá descartar a tua sessão de reiki, por exemplo. Ah, se eu fizer isso, ela não vai ter efeito. Não, isso não. Inclusive, não tem nem, não sei se não é uma questão que você ia me perguntar também, mas a questão da idade também. Mães, principalmente, me questionam muito. Ah, pode ser feito em criança? Eu posso fazer grávida? Posso fazer em recém-nascido? Pode. A minha filha, eu fiz, me auto-apliquei reiki a minha gestação toda. Minha filha, desde que nasceu, recebe o atendimento. Então, assim, ó, não tem nenhuma contraindicação. Em crianças, eu costumo fazer à distância, somente porque elas não têm paciência de ficar ali na maca paradinha, né? E eu preciso de concentração, então né? Não posso me distrair ali com a criança. Já tentei, mas não deu muito certo. Então eu aconselho fazer à distância, mas não tem nenhuma contraindicação. Perfeito, sim. Seria uma pergunta que eu faria, essa questão da idade, né? Essa questão que tu falou de estar gestante também, eu não achei essa dúvida entre as pessoas, mas também não consegui pensar nessa possibilidade. Inclusive, aconteceu já de eu dar o curso para uma gestante. E olha só que curiosidade, quando eu dou o curso para alguém que está gestando, o filho, o bebê, ele já nasce iniciado naquele nível que eu estou dando o curso. Ele Hum, já está recebendo iniciação junto com a mãe. que interessante. Gostei de Uhum. saber, gostei de saber. E tu falou dessa questão da distância. Como é que isso funciona? A distância mesmo? A gente fica com dúvida, né? Será que não vou estar lá? Será que vai chegar até mim? Não, funciona, tá? A energia não tem limite, não tem.
Distância, ela é inteligente, ela sabe exatamente aonde ela precisa ir e onde ela precisa agir, tá? Então, por isso que a distância só pergunta o nome completo da pessoa e já é o suficiente, tá? O efeito é o mesmo, como se fosse um atendimento presencial, a única diferença é que não tem o tempo ali de relaxamento em maca, né? Que o presencial tu deita na maca, enfim, fica relaxado. Tenho clientes que até dormem durante o atendimento, então essa é a única diferença. Mas não que não vá funcionar, o efeito é o mesmo à distância ou presencial. Aí eu seria um paciente que eu acho que ia dormir ali, porque nesses lugares assim eu fico confortável para dormir. É uma São maravilha. diversas sensações assim que eu escuto, né? Tem clientes que ficam um pouco mais tensos, que demoram um pouquinho mais para relaxar, tem outros que já deitam na maca e já estão dormindo, tem outros que têm outras sensações, do tipo espasmo, sabe quando tá quase dormindo que o corpo dá uns soquinhos assim? Aham. Tenho clientes que passam o atendimento todos tendo esses espasmos, tremor interno, arrepio. Se o chakra cardíaco, né, que é o nosso do peito aqui, está muito bloqueado, eu faço força justamente para desbloquear. Então, tenho clientes que começam a chorar compulsivamente na maca. Eu sempre digo assim: aqui é o lugar de botar para fora, independente do que seja. Então, eu sempre aconselho a ninguém segurar nada. Tem vontade de dormir, dorme. Tem vontade de chorar, chora. Lá é o momento para isso. Ótimo, não tem nada que seja errado em si. Não. Maravilha. Já deixa a gente bem mais tranquilo, bem mais adepto a poder fazer o reiki. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Quantas sessões são necessárias? Olha, essa é uma dúvida que é uma das que mais são votadas. É, verdade. Recebo muitas perguntas nesse sentido. Isso é muito relativo, tá, Gabi? Depende muito da situação, tá? Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa, se eu identifico, por exemplo, que os 7 centros de força, porque nós temos 7 chakras, né? Ou 7 centros de forças, estão bloqueados, eu preciso de no mínimo 3 atendimentos para conseguir desbloquear. Por quê? Em cada atendimento eu consigo trabalhar de 2, no máximo 3 chakras para desbloquear, tá? Mas eu sempre digo, o reiki ele é uma terapia com melhora gradual, tá? Ele é uma terapia que em uma sessão a gente não consegue resolver muita coisa. A pessoa sente diferença? Com certeza. Já sente diferença na primeira sessão. Só que a nível de tratamento, eu preciso mais do que 3 sessões. Então, assim, ó, eu tenho clientes hoje que vêm a cada 15 dias, tenho clientes que vêm a cada 20, uma vez por mês, que daí já entra numa manutenção, que eu chamo, né? Mas que vieram uma, 2 vezes, viram a diferença e agora percebem como ficam quando não tem atendimento de reiki, né? Então eles preferem manter uma certa rotina nesses atendimentos para não ter problemas depois, desconfortos, enfim, né? Então assim não tem Uhum. um número de sessões exata, vai depender muito do problema que tu vai me trazer, se exige tratamento ou não. Se tu quiser somente dar, Dani, só tô cansado, dá uma potencialização aí na energia, linha, equilíbrio que precisa, um atendimento é o suficiente. Agora, se a gente vai trabalhar outras dores, aí vai precisar de um pouco mais de paciência. Ótimo, ótimo, gostei. Gostei muito dessa resposta tão objetiva. Vamos lá. Ah, uma dúvida também. Tem alguma relação com religião? Não. Reiki, ele não segue, ele não estimula nenhuma religião. Eu, inclusive, como terapeuta, tá? A minha criação foi na igreja católica, né? Mas em casa e no meu carro, quando eu tô dirigindo, eu escuto louvores Uhum. evangélicos, né? E sou médium dentro de uma casa espírita. Então, assim, ó, eu não vou pregar nenhuma Uhum. religião, até Uhum. porque eu sou adepta de, né, de Uhum. diversas. Então, assim, ó, ele não estimula nenhuma religião, ele não tem nenhuma ligação com nenhuma religião. Ele é uma filosofia, ele é uma técnica, é uma terapia, como qualquer outra. Né? Trabalha com energia, sim, tem a questão ali espiritual, que eu, como médium, consigo identificar, consigo ver algumas coisas
que num reiki tradicional não se veria, né? Uhum. Até no início eu tentei barrar isso um pouco, até que me disseram, Dani, não tem jeito, né? Se estão te mostrando é porque tu tem condições de tratar isso também. Então hoje, às vezes, se eu vejo que tem algum obsessor ali junto, alguma coisa a nível energético, eu só faço o encaminhamento de forma silenciosa, o cliente nem fica sabendo. Então não tem ligação nenhuma com nenhuma energia. Assim como eu já recebi clientes evangélicos que sabem que eu sou médium e eles só me pediram, ó, essa parte espiritual eu não quero saber. E tá tudo certo, eu respeito e não falo sobre isso. Perfeito, perfeito. Porque então, já alinhado com essa pergunta, eu ia perguntar se podia interferir nas crenças das pessoas, né? Então, não interfere. Não, não, de forma alguma. Que ótimo, que maravilha, olha só. São muitas perguntas aqui que eu não tinha pensado. Assim, não me veio como questionamento, como dúvidas, assim, mas que para muita gente passa pela cabeça, faz diferença e é aquela coisa, as dúvidas, elas são respondidas quando a gente pergunta. Então, Isso. não tem pergunta ruim, tem pergunta ruim é aquela que não se faz. É verdade, concordo. Deixa eu ver. As pessoas que realmente assim, são mais leigas, que nunca tiveram, perguntar a questão dos principais benefícios, né? Uhum. Que já está diante de tudo que a gente está comentando aqui. Bom, os benefícios, assim, além da leveza que a gente sente depois de uma sessão de reiki, né? Eu tenho um cliente meu que ele costuma dizer que ele entra um Fusca e sai uma Ferrari. É a forma que ele tem de expressar como ele se sente depois de uma sessão de reiki. Então, assim, ó, tenho outros que dizem assim, nossa, eu flutuei o atendimento todo, é como se tivesse uma ondulação embaixo do meu corpo, né? Então, as pessoas se entregam, né? Então, o efeito de leveza, isso é imediato, tanto que as pessoas ficam sonolentas ali durante o dia de atendimento, é super comum, né? Então, clareza, maior clareza mental. Tenho pessoas assim que vêm me procurar com muita confusão mental, que não consegue organizar os pensamentos, que não consegue se decidir sobre algumas coisas. Então, eu trabalho os pontos superiores para dar um pouco mais de clareza, para a pessoa conseguir enxergar os problemas de uma forma diferente, de uma forma mais positiva, para que não seja tão difícil, tão dolorido, né? Questões emocionais ali também, final de relacionamento, lutos, né, onde tem é uma dor extrema, parece que rasga, né, para que a pessoa consiga se fortalecer, consiga organizar os sentimentos. Eu tenho muito respeito pelo tempo de processo de cada um dos clientes, eu não exijo nada. Né? Eu disse, Uhum. olha, tu não pode fazer isso ou não pode pensar desse jeito. Isso não existe. Cada cliente tem a sua individualidade, tem o seu tempo, e eu prezo muito pelo respeito disso. Então, assim, ó, eu oriento, eu dou caminhos, né? Mas a escolha é sempre do cliente se ele vai querer seguir assim ou não. E uma das principais coisas que eles me relatam é o fortalecimento interior. Aí eu me sinto mais forte, Dani, eu me sinto mais pronto para fazer isso ou para tomar alguma decisão. Por exemplo, relacionamentos abusivos. Já recebi várias mulheres, principalmente, que não conseguiam sair de relações abusivas. Eu jamais disse para ó, tu tem que te separar, sabe? Mas eu mostrei caminhos, eu fiz com que ela enxergasse o quanto ela estava em sofrimento naquele relacionamento. E o propósito maior foi em fortalecer ela como mulher, para que ela se colocasse num outro patamar, não na posição mais submissa, né? Mas de que ficasse à frente da sua própria vida, né? Que é o propósito aí maior, né? Que a gente tome as rédeas do nosso próprio destino e não fique dependendo mais das outras pessoas, porque a gente espera muito do outro, né? E isso nos coloca numa posição meio cômoda, né? E eu gosto de mexer nisso, eu gosto de tirar as pessoas da zona de conforto para que elas sigam, para que elas tenham o poder, né?
de criar suas próprias regras, enfim, de sair dessa zona de vitimização ou de sofrimento onde elas estão. Então, eu acho que o maior benefício é esse, a gente se autoconhecer e a gente ter o poder, né, de conseguir levar uma vida mais leve. Assumir o protagonismo das Da nossas própria vidas. vida. Isso aí, exatamente isso. A temática do projeto É Bom Viver desta edição deste ano é: você é a estrela da sua vida. Toda estrela ela assume o protagonismo, se cuidando, né, tomando decisões mais adequadas, enfim, se conhecendo, se cuidando, se amando de verdade. São tantos pontos que são até mais sensíveis e que são, entre aspas, menores diante de um cenário, mas que fazem total diferença. E a gente olha para a vida da gente e tem a certeza. Nós somos as estrelas das nossas vidas. E agora, Dani, nós temos 40 minutos de live e nós vamos nos encaminhar para a segunda parte da live, onde essa parte mais séria da Daniele, ela vai, ela vai sair de pauta por enquanto. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais da Dani. Ela vai falar um pouquinho mais dela, né? Eu vou fazer algumas perguntas para a gente conhecer um pouquinho mais. É sempre legal a gente conhecer, ter esse contato, essa afinidade maior com as pessoas. Então, eu vou fazer duas perguntas para ela e depois ela vai me fazer uma pergunta. E ela não me disse qual é a pergunta, então eu não sei. Qual será a pergunta extremamente difícil e desafiadora que a Dani vai fazer para mim? Então, Dani, espero que esteja pronta e eu vou te fazer a Claro. primeira pergunta. Vamos lá. Para inspirar as pessoas, um filme ou uma série que você gosta e recomenda. Filme ou uma série? Bom, depende do meu momento, tá? Filme eu vou falar sempre o mesmo, né? Porque eu gosto muito de filmes, eu vejo muitos filmes, mas tenho há muitos anos eu tenho um preferido que é A Cabana. Para mim, Uhum. esse filme aí, quem não assistiu está perdendo muito, porque ele tem um ensinamento, ele tem um propósito muito grande e ele vem muito ao encontro com o que eu com o meu trabalho, com o que eu prezo, com o que eu acho importante. Né? Ele fala muito de da gente parar de se vitimar, né, de vitimizar e assumir as rédeas da nossa vida, parar de julgar. Ele fala sobre o perdão e isso eu aplico muito no meu trabalho. Então eu acho que ele é fenomenal. Séries depende muito. Eu gosto muito relacionado ao meu trabalho, Uma Linda Mulher, é uma série incrível que Uhum. fala da parte da constelação familiar, né? Eu quando estou nos meus períodos aí de desestressar, que eu preciso não ficar pensando muito, porque tem horas que a gente quer olhar um filme e uma série que a gente não precisa pensar muito, né? Aí eu adoro um drama policial, Uhum. enfim, daí eu já vou para um outro lado que não tem nada a ver com o meu trabalho, mas que eu gosto bastante. Daí tem vários, mas o que eu mais indico é a Cabana, com certeza. A Grazi Rodrigues comentou aqui: A Cabana é um filme maravilhoso. Já vi umas 5 vezes. Eu Exatamente. também, Grazi. Ó, já perdi as contas de quantas vezes. E é incrível que cada vez que a gente olha, a gente tem uma percepção diferente dele. Então, ele é um filme justamente, ele tá ali para ser revisto várias vezes. Porque depende do nosso momento, a gente interpreta de uma forma, a gente não pega um lance aqui, sabe, presta atenção numa coisa e não no outra. Então, ele é perfeito, ele é magnífico. E é interessante que tem uma parte que começa a aparecer as notícias que tem meninas morrendo. E a filha dele, do protagonista, agora eu não me lembro o nome, mas, papai, se for eu que morrer? É. E ali, não tem como não arrebentar com ele no meio, né? Não tem como é que vai pensar e acontece. Aí vocês vão ter que ver o filme para ver todo o desenvolvimento, porque é fantástico. Eu já vi mais de uma vez
é algo assim inacreditável, de tão bom que é. Eu também recomendo e vou olhar de novo. Já faz algum tempo, Isso bastante aí. tempo que eu não olho ele, vou olhar de novo. As pessoas falam muito de fé hoje, né, Gabi? Mas quando acontece algo nesse nível, imagina tu perder um filho, né? Qual que é o nível da tua fé, né? O quanto tu confia que aquilo de alguma forma precisava acontecer, né? Então é muito fácil falar, né? Então ali ele traz uma situação real, assim, o pai da criança, enfim, ele teve uma reação que a maioria de nós teria na situação em que ele estava, né? Mas na verdade não é isso que Deus espera de nós. Isso não é ter fé como a maioria de nós diz que tem, né? É verdade. A gente imagina, mas quando somos colocados à prova, aí Isso aí. a coisa é diferente, né? Aí a gente tem que ter as nossas convicções, as nossas certezas muito bem enraizadas, né? Porque não tenha dúvidas. E daí até vai de encontro àquilo que a gente está falando. Não tem pergunta ruim. Ruim é não perguntar. Ter dúvidas pode nos deixar de chegar a lugares que nós poderíamos chegar e chegar muito mais rápido. Então, que a gente faça as perguntas, né? Não tem problema em não saber. Até porque ninguém sabe tudo. E eu também não sei tudo e estou perguntando tudo de reiki aqui para a Dani. Ela já respondeu muitas coisas. A Grazi Rodrigues escreveu aqui Mackenzie, o nome do protagonista. Ah, verdade. A minha visão sobre a fé e a religião mudou muito depois desse filme. Sim, com certeza que sim. Eu vou te Que a gente dizer, se Grazi, que coloca no lugar dele. para mim também, inclusive a minha relação com Deus, tá? A gente aprende que Deus é um ser superior, a gente aprende que precisa rezar aquelas orações, né? A gente aprende na escola, eu como católica na catequese, enfim, aquelas coisas Uhum, decoradas. E depois que eu vi esse filme, eu rezo, digamos assim, muitas vezes por dia. Eu não tenho um momento só de oração. Porque a uhum. minha oração hoje é uma conversa, assim como o filme mostra. É um relacionamento íntimo com Deus, né? Como se ele fosse ali uma criança, uma mulher, como no filme, né? Tem a personagem da mulher negra, né? A gente imagina um Deus, um Jesus, enfim, uma imagem que nos foi imposta, mas que na verdade eu não acredito mais nisso. Eu acho que não é assim, né? Então, eu hoje Jesus é meu melhor amigo. Eu, quando falo com ele, eu digo meu irmão, porque ele é meu irmão. Deus é meu pai, Jesus é meu irmão. Então, assim, a minha relação com a religião, com a oração, ela mudou muito depois desse filme. Ficou muito mais íntima e muito mais forte. Maravilha. Dá vontade de abrir uma gaveta aqui, fazer um comentário sobre isso, mas eu vou deixar, senão a gente vai estender e vai até tirar o foco do assunto. Tendo em vista também que agora a gente está na fase de perguntas, mas enfim, vamos lá também para respeitar o tempo de cada um que está aqui com nós. Nós somos muito gratos. E vamos para a segunda pergunta, Dani. E esta é barbada, é mingau para ti. Uma pessoa muito importante na tua vida. Eu vou te dizer que essa é fácil. Em outros tempos, eu diria que seria minha filha, tá? Mas hoje eu digo que sou eu. Eu sou a pessoa mais importante, porque se eu não estou bem, a minha filha também não está bem. E claro que eu não fico bem somente por ela, né? Mas eu quero ser uma pessoa melhor, eu me trabalho para ser uma pessoa melhor diariamente. E para acontecer isso, eu preciso me dar prioridade. Então hoje eu tenho meus limites muito mais fortalecidos, digamos assim, muito mais conscientes, né, racionais e em primeiro lugar sempre eu, porque é assim que eu me sinto bem para ela, para as pessoas que me amam, para as pessoas que eu amo também. Então, hoje a pessoa mais importante para mim sou eu mesma. Depois ela. Maravilha. Excelente resposta. E isso é uma coisa que eu friso muito com os meus clientes também. Porque a gente aprendeu, a gente foi ensinado
a sempre satisfazer a vontade do outro, para a gente ser querido, para a gente ser aceito, né? E na verdade isso nos traz um sofrimento muito grande. Então eu friso muito isso com eles assim, não, a primeira pessoa vai ser sempre tu na tua vida. E isso não é egoísmo. Isso é uma questão de amor próprio, porque tu não vai estar passando por cima de ninguém para se amar. Tu vai estar se respeitando. Amor é respeito por si, amor próprio, né? Então, é o primeiro passo para a gente conseguir ter uma vida mais leve, a gente se conhecer, respeitar os nossos limites e impor esses limites para as outras pessoas também. E isso sim é se amar e é se dar importância. Maravilha. E sabe, abrindo a gaveta aqui agora, um ponto-chave da minha mudança, por mais que eu, em 2016, eu posso dizer que eu tive uma maneira mais consciente de, não, eu quero mudar. Não sabia como, mas eu queria. Então já foi um primeiro passo consciente, porque eu já vinha tentando, só que aquela coisa do mais inconsciente, não era uma coisa tão intencional. E a partir de 2016 começou a ser mais intencional e eu fui procurando caminhos. Eu tenho uma amiga que ela se chama Mariane Oliveira e ela está sempre estudando, né, procurando se melhorar, crescer na profissão. Isso me inspirou. Não foi o que ela fazia pelos outros, não foi o que ela falou para mim, foi o que ela estava fazendo com a vida dela e com ela. Isso aí. Então, isso me inspirou e me fez tomar decisões mais desafiadoras, onde eu estava cuidando mais de mim, me amando mais de verdade. E daí, de 2020 para cá, uma mudança extremamente significativa aconteceu. Então, que a gente olhe para isso e veja o quanto que somos exemplos para as pessoas e nem percebemos. Até eu nunca falei para isso para ela. Depois da live, eu vou mandar uma mensagem para ela. Eu vou falar sobre isso, já que veio esse assunto agora, nessa pergunta, nessa resposta, melhor dizendo, da Dani. E agora, Dani, eu tenho um momento de fazer uma pergunta para mim, de me colocar aqui um desafio. Pode fazer uma pergunta bem difícil, é contigo. Bom, vamos lá então. Como a gente está falando de terapias, a gente está falando de dores, de sofrimentos, eu falei lá no início sobre a regressão, né? Eu faço sempre o movimento do meu cliente adulto se colocar do lado daquela criança lá que está em sofrimento. Então, minha pergunta para ti, Gabi, é assim, se tu tivesse oportunidade, tá? Eu sei Uhum, que todos nós temos crianças feridas internamente, não tem ninguém aí que não tem um BO para resolver, digamos assim, né? Então, se o Gabi de hoje, com a idade que tu tem hoje, pudesse ficar ao lado do Gabi pequenininho, criança, que sofreu por alguma razão, que passou por algum momento difícil, qual seria o maior conselho, o melhor conselho que tu daria para aquela criança nesse momento? A gente tem um exercício de fazer a carta para nossa criança uhum. ferida, né? Mas não precisa ser uma carta, um conselho que tu diria para ele. Ótimo. Vou fazer minha carta aqui ao vivo. Então, vamos lá. Eu diria o seguinte: confie em ti, aposta em você. Não, não tem nada maior do que tu mesmo. E toda vez que tu apostar em ti, tu vai ver o quão grande você vai se tornar. E este é o maior conselho que tu pode ter na tua vida. Ótimo, exatamente isso. E provavelmente quando tu tiver um filho também, tu vai estimular ele nesse mesmo sentido, né? Exatamente, Eu, com quando era certeza. criança, eu não tinha ninguém para me dizer um conselho desse, por Uhum. exemplo, né? Eu não fui estimulada nessa forma. E eu sei o quanto isso me fez falta durante toda a minha vida.
Então, hoje, eu com uma filha, eu estimulo ela o tempo todo a ser quem ela é, a não se importar com a opinião dos outros. E a minha filha, ela tem uma personalidade única, né? O Gabi conhece um pouco dela ali, se falam por áudio, então sabe como ela é, Uhum. né? E as pessoas percebem isso. Então, para mim, isso é sucesso. O que eu não tive lá atrás, eu estou podendo dar para ela agora, né? E ela tá fazendo o movimento dela no tempo dela diferente do movimento que eu fiz lá atrás, por não ter estímulo. Então, esse conselho que tu tá dando para tua criança é muito importante, né? E que a gente possa aconselhar os nossos filhos ou as pessoas que estão ao nosso redor cada vez mais para provocar os estímulos de cada um, a não desistir. Exatamente, exatamente. Agora minha criança lá dentro ficou bem mais feliz e contente, com Mais certeza. segura, claro, mais segura, porque a ponta física aí fora tá dizendo para ela Uhum. internamente, ó, vai passar, tá tudo certo. Isso aí foi só uma parte da tua caminhada. Agora em Uhum. diante, tu tem uma ponta física aqui mais fortalecida, que tá buscando a sua evolução e ela vai te defender. E é isso aí que ela precisa escutar. Perfeito. Ô, Grazi, tu tá aqui? Fala aqui pra nós. Ela tá aqui ainda. Nós temos que tirar o print da nossa live, porque eu me esqueço. Se o pessoal não me lembra, eu me esqueço. E agora aproveitar que eu não esqueci antes de começar a falar, porque senão eu ia falar mais um pouco e quando vê, eu esqueço. E eu até Quer que eu aproveito. tire? Tu consegue? Consegue tirar? O Consigo. meu aqui é meio complicado. Peraí. Foi. Pronto, maravilhoso. Então, Dani, chegando a esse final de live, eu quero que tu faça as tuas considerações finais. Manda abraço, beijo, enfim, falar uma frase de impacto, uma frase para alguém que está precisando. Enfim, o momento é teu. Bom, eu não tenho nenhuma frase, na verdade, para dizer, mas eu tenho um conselho, tá? Toda dor que a gente carrega, por maior que ela seja, por mais sufocante que ela seja, tem um meio da gente amenizar isso. Mas a pessoa precisa estar aberta para isso. Né? Não adianta procurar uma terapia, independente de ser reiki ou qualquer outra, querendo milagres. Né? Milagres não acontecem. Então, a pessoa estar aberta para a sua cura, eu costumo falar que é 50% do caminho andado já. Ela se abrir Uhum. para isso. Depois o processo fica muito mais leve, muito mais rápido até, né? Então, assim, não existe dor que não possa ser amenizada. Pode ser assim, ah, não tem como, eu não vou esquecer. Sim, esquecer a gente não vai. Mas a gente não precisa carregar o peso daquela dor como a gente vinha carregando. Tem como amenizar isso. Né? Então, assim, para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, que estão tendo algum desconforto, que estão se sentindo perdidas, procurem por ajuda, de alguma forma, tá? Tem ajuda em, não vou dizer em tudo que é canto, porque nem todos são confiáveis, Uhum. infelizmente, né? Mas a gente sente, a gente tem afinidade por algumas pessoas. Né? Eu estou aqui disponível para isso também, ali, né? Entre em contato se quiser. Graças a Deus o Reiki tem a opção da gente fazer atendimentos à distância também. Eu tenho clientes fora do país que eu Olha só. atendo, né? Eu atendo muito mais à distância do que presencial, na verdade. Então eu tenho clientes, moro em Lajeado, atendo em Lajeado, mas tenho clientes de São Paulo, tenho clientes de Santa Catarina, tenho clientes de Portugal, da Espanha, né? Então assim, é possível, é só querer, tá? O efeito é o mesmo, né? Tanta distância, a gente tem essa crença aí, mas desmistifique isso porque não é verdade, né? Então, assim, opções a gente tem. Basta a gente querer e a gente se priorizar, né? O reiki, a terapia não é um custo, é um investimento para si, né? E tu não vai precisar passar a vida toda fazendo isso, né? Basta só ter uma clareza ali para que daí sim, depois disso, tu assuma a direção da tua vida. Então, te agradeço mais uma vez, Gabi, pela oportunidade de estar mais um ano aqui nesse projeto lindo,
né? Agradeço a minha rede de apoio que pôde ficar com a minha filha para que eu tivesse sossego para fazer essa live, né? Porque ela é ligada aí, sabe disso. Então, só tenho a agradecer a todos que puderam assistir, enfim, que vão assistir depois e que tenha sido válido e que tenha tocado o coração de algumas pessoas ali, que tenha incentivado a procurar ajuda, que todos nós precisamos de ajuda. Perfeito, perfeito. Eu te agradeço muito, Dani, por disponibilizar, primeiro, o teu bem mais precioso, que é o tempo. Podia estar fazendo tantas coisas, eu sei que tu já tem que sair também, porque tu tem outros compromissos, e tá aqui, sem desculpa, sem mimimi, sem nada. Unicamente na vontade de ajudar, de colaborar, levando esse conhecimento para as pessoas. Então, eu te agradeço muito por isso. Isso tem um valor gigantesco, fazendo esse projeto acontecer, esse projeto chegar a muitas e muitas pessoas. Nós não vamos ter, estatisticamente, o impacto disto, e não precisa. Porque em muitas pessoas, o impacto de uma palavra que seja vai ser na live de hoje, ou vai fazer sentido daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. As coisas vão amadurecendo. Então, eu agradeço muito a tua entrega e de fazer essa live memorável, trazendo de maneira tão clara todo esse conhecimento sobre o Reiki. E o projeto é um filho para mim. O projeto contar com tantas pessoas de algo que primeiro nasceu dentro da minha mente e agora está aqui. Olha só, tantas pessoas compraram a ideia e vêm ajudar nas lives. Então, são lives durante o mês inteiro aqui. Semana que vem, segunda-feira, já tem live. E durante a semana que vem toda vai ter mais lives ainda. Só final de semana que não vai ter. Mas durante a semana sempre tem. As lives ficam salvas. Então você vai poder rever a live, mandar a mensagem, essa live para alguém, uma mensagem para que a pessoa possa ver. Eu também vou deixar disponibilizada no YouTube, porque é melhor de ver, por questão do cursor, o tempo, às vezes alguma coisa a gente não entendeu direito, quer voltar um pouquinho aí, aqui no Instagram é um pouco mais complicado. Então tá lá no YouTube, o YouTube está no link lá na minha bio. É só entrar ali, clicar e já cair direto. E a live vai estar lá a partir já de amanhã. Então, muito obrigado a todos que aqui estiveram com nós, agregando, colaborando e levando esta mensagem de amor à vida. Então, tchau, Dani, e até a próxima. Até, Gabi. Brigadão. Bom final de semana. Para ti também.